Meu jovem, você começou a estudar o Espiritismo e logo se deparou com a informação que a vida continua depois da morte, que existe vida futura. E é natural que você se pergunte: será mesmo? Mas existe alguma prova da continuidade da vida após a morte? E nós vamos lhe responder positivamente. Sim, existe sim provas de que a vida continua depois da morte. Vou lembrar aqui um pesquisador russo do século XIX chamado Alexander Aksakov. Aksakov era um cientista, pesquisador e totalmente materialista. Ele acreditava que só existia esta vida. E ele foi contemporâneo de Allan Kardec e, na sequência, de outros pesquisadores espíritas, como, por exemplo, William Crookes, Ernesto Bozano, entre outros. E Aksakov começou a ler na imprensa sobre essa questão das comunicações dos espíritos, das almas dos mortos. Começou a ler sobre a existência da mediunidade e ele começou a escrever rebatendo todas essas ideias, todas essas informações. Até que um dia ele foi então convidado a assistir uma reunião mediúnica de efeitos físicos, onde os espíritos, através do perispírito, que é o corpo espiritual, se materializavam. Ele aceitou o convite, porque nessa reunião estariam apenas pessoas muito sérias e o amigo dele, também cientista, mas espírita, Ernesto Bozano. A médium de efeitos físicos era Eusápia Paladino. E tudo foi explicado a ele, ele verificou todo o local onde o experimento mediúnico seria feito, viu que não havia nenhum tipo de fraude, que seria impossível, e tudo começou. Eusápia Paladino entrou em transe, os fluidos, chamados ectoplasma, começaram a surgir, alguns fenômenos começaram a aparecer e, de repente, um vulto feminino começou a se formar no meio daquela penumbra da sala. Começou a se formar à frente de Alexander Aksakov, que estava ali sentado. E, de repente, em russo, ele exclamou: minha mãe! O espírito conversa com ele em russo e o chama por um apelido carinhoso que ela tinha com ele quando da sua infância. E todos os que estavam assistindo àquela materialização daquele espírito viram de repente Aksakov se ajoelhar no chão, abraçar o espírito que o levantou, deu-lhe um beijo e se despediu. E o espírito foi desvanecendo, sumindo na frente de todo mundo. Terminada a reunião, todos olhando para Alexander Aksakov. E ele então explicou em inglês, porque ele dominava o inglês, explicou a todos: eu acredito. Minha mãe, era ela, vestida do mesmo jeito que ela gostava de se vestir. Me chamou de um nome carinhoso que ela usava só comigo. E como eu me recordo disso, que saudade! Agora eu acredito, a vida continua depois da morte. Somos imortais. Este é apenas um exemplo das provas que temos de que a vida continua depois da morte. Sim, há vida futura. Vivamos lembrando sempre disso.
que não somos o corpo biológico, mas a alma imortal.